Aqui, ó. Pega vocês. Deixa eu fazer uma. Vamos aí? Vamos aí, Bira. Vamos lá. Alô, galera. Vamos dar pau? Aô! Live bombando, hein? Chora. Começar com o benzinho, hein? Sejam bem-vindos aí, todo mundo. Vamos aí. E aí, Dani? Aí, gente, Olá, tudo bom? Vamos mais. Boa tarde a todos. Uma boa tarde aí ao Bira, ao Henrique, uma boa tarde a todos os espectadores. Estamos aqui em mais uma live, uma roda de choro ao vivo aqui nesses tempos de isolamento do Clube do Choro de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Faz parte do programa Cultura Presente, da Secretaria Municipal de Cultura. Então, acompanhem, sigam esse projeto que é muito bacana, está levando arte e cultura para todo mundo nesse momento aqui de isolamento social. Tá? Então, agradecendo já de saída à Secretaria Municipal de Cultura, também o pessoal do Teatro Arthur Azevedo, tá todo mundo combinado aqui para levar essa roda de choro para vocês aí de forma online. Tá bom? Então, apresentando de novo, novamente, nossos grandes amigos Henrique Araújo, Bira Nascimento, que tem sobrenomes diferentes, mas são irmãos. Até porque a cara não deixa. Dê uma boa tarde aí pra galera, gente. Boa tarde. A gente só falando do sobrenome aqui, pra compensar, né? Tipo, dar um lado pra família, o outro também, pra cada um escolher um pra não dar briga, né? Pra não dar ciúme, né? Verdade. Boa tarde, viu, gente? Boa tarde. Todo mundo que tá assistindo aí.
Boa tarde a Primeiro todos. agradecer aí o Dene, o Ives, todo o pessoal da equipe do Clube do Choro. Iraê. Aí pelo convite, né? E vamos aí, alegrar, tocar, fazer um som e se divertir. Nesse momento tão difícil, né? Então, vou deixar um pouquinho alegre para nossa música, viu? Com a música, para vocês ficarem um pouquinho... Muito bom. Bom, eles começaram aqui com uma música que chama Benzinho, do Jacó do Bandolim. Benzinho, né? E aí, bom, gente, antes da gente começar com música, que é o que importa, conta um pouquinho aí da história de vocês, rapidamente, aí de cada um, só para o pessoal conhecer melhor. Quem não conhece, dificilmente alguém não conhece vocês, né, do Choro aqui de São Paulo, mas apresentem-se aí um pouquinho para a galera. Pode se apresentar. Então tá bom, vou começar. Sou o Bira Nascimento, então sou flautista e gaitista, e comecei com a música com 5 anos de idade. Até eu tenho meus pais separaram umas fotos aqui pra gente mostrar aqui, ó. E o meu irmão tocando. Deixa eu ver. Aqui a luz tá. Dá uma levantadinha aí. Acho que dá, né? A gente pequenininha tocando, né? Começamos no Conservatório Som e Arte da tia Cecília, o Sérgio Gorini. Então, foi nosso começo, né? Então, a gente morava do lado do conservatório de música, né? Então, a gente meio que foi meio natural a ida pra música, né? Porque a gente ficava brincando, né? A gente tem amizade as duas famílias, né? Então, a da nossa casa e a casa que era o conservatório, que era da tia Cília e do Sérgio, né? Então, a gente ficava meio que brincando e fazendo aula de música ao mesmo tempo, assim. Então, esse foi mais ou menos o nosso começo, assim, da nossa história, assim. Quer falar um pouco, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem um fator também que é importante falar, que acho que as famílias tradicionais brasileiras, principalmente as famílias de matriz africana, né, famílias negras, sempre tem o costume de ter músicas em festejos, né? Então, a minha mãe, por exemplo, que veio de Uberaba, de Minas, sempre carregou todas as heranças das músicas mineiras, né? Então, acho que tem também um começo antes de tudo isso aí. Aí o pai também, né? Meu pai sempre curtiu escola de samba, né? Então, sempre foi meio natural a música na nossa vida. Então, foi mais ou menos assim. E na nossa família, quase que todo mundo toca, assim, meus tios, tio Nenê, a tia Antônia canta, o meu primo Rubens Alan tá lá na Espanha tocando violão, guitarra, as minhas primas, a Bruna, a Aline, a Carla, a Alessandra, a Agnes, todo mundo, a tia Maria, o tio Jair tocando violão. Então o pessoal tá todo mundo conectado aí com a música mesmo. A Heloísa Lucas também, cantora aí profissional. Legal. Muito massa. Bom, esse ambiente, com todo esse ambiente musical em volta, não dava para você ter outra opção, né? É quase o oposto, né? Quando você vai prestar vestibular, se a família fala, em geral, as pessoas, né? Eu fiz faculdade de música e a maioria das pessoas fala que brigar com os pais porque queria fazer faculdade de música. Acho que no meu caso, acho que no caso de vocês também foi, se fosse estudar outra coisa, você é louco, vai fazer engenharia para quê, meu filho? Já vai estar cheio de engenheiro, você já tá com a música no sangue, né? Vamos seguir de música? Falar em música, vamos fazer uma do Nazaré? Vamos. Ernesto Júlio de Nazaré. Ernesto Júlio de Nazaré, Ameno Rezedá, então? Ameno Rezedá. Vamos aqui. Maravilha, então, bora de música. Aqui, né? É a próxima. Já emenda, já. Depois a gente vai cair nesse assunto aí. Vamos nessa, Ernesto Nazaré.
Isso aí, Nazaré. Nazaré. Muito bom, gente. Ó, já tem muitos comentários aqui. Tô colocando aqui, ó, a Norma Fontanella está dizendo: boa tarde, Dene, do Rio de Janeiro, assistindo. Henrique Bira, sou fã do Henrique Araújo. Muitas pessoas, o Ailton, o Alfredão, a Sheina, muitas pessoas mandando mensagens aqui. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para falar uma coisa para o público, né, que está assistindo a gente. Cada live que a gente está fazendo, a gente está aprendendo e colocando coisas novas que a gente consegue. Nessa, pela primeira vez, a gente está fazendo uma coisa muito bacana, que é colocando os playbacks. Isso que, bom, eles estão vendo então a flauta e o bandolim, e eles estão colocando os playbacks, mas não é qualquer playback isso, né? Não é qualquer karaokê isso. Fala um pouquinho que playback é esse pra gente. Então, nesses momentos aí que a gente está vivendo de isolamento, né? Existem algumas atividades, alguns recursos que a gente sempre usou e agora está usando mais ainda, que são esses playbacks, né? Então, eu não sei que ano que saiu, foi esse livro aqui, ó. Esse livro chamado Tocando com Jacó. Né? O que seria esse livro? Esse livro é uma sequência de partituras de 2 discos do Jacó, da década de 60. O Chorinhos e Chorões e o Primas e Bordões. E o pessoal lá do Instituto Jacó, o Serginho Prata, o Jorginho Cardoso, essa rapaziada lá, que até queria mandar um abraço para eles lá do pessoal do Instituto, eles acharam no arquivo do Jacó, né, que tinha um arquivo muito vasto, os playbacks desses 2 discos. Então, o que acontece? É igual a gente está tocando um playback da gravação original desses discos, né? Então, a gente fez uma gambiarra aqui, a gente ligou caixa de som para lá, fio para cá. Tem fio para caramba aqui. Foi fio e não sei o quê, e deu certo. Então, o que vocês estão escutando aí de base é os playbacks desse disco aqui, que é o Conjunto Época de Ouro, fundado pelo Jacó do Bandolim. Nessa formação aqui, tá o Gilberto, acho que é o Gilberto ou o Gilson de pandeiro, Pedro Sorongo, de percussão, Dino, César Faria, Carlinhos Leite e Jonas, né? Que faz essa base para o Jacó do Bandolim. Então a gente está bem acompanhado, eu acho, né? Até porque o Jacó do Bandolim era pouco criterioso com o acompanhamento, né? Ele ensaiava todo mundo até ficar tudo no lugar, né? Tem uns áudios que eu arrumei aqui, que são os violões do Época de Ouro ensaiando, né? E o Jacó passando violão por violão de cada vez, assim. Impressionante, né? Como ele sabia, além de ser um grande instrumentista, ele tinha conhecimento dos outros instrumentos também muito profundamente, né? Então, ele sabia o que cada violão tinha que fazer, a batida do pandeiro, a batida do cavaquinho. Então, ele sabia harmonizar tudo, né? Nossa Senhora. Sabia o que queria, né? Bom, e aí fomos presenteados com essa pérola aí. E, bom, tem mais uma. Bom, a gente vai usar não só esses playbacks, mas a próxima também é com esse playback, uma do Pixinguinha, o 5 Companheiros, um clássico. Oh, que beleza. 5 Companheiros. Sem o Pixinguinha não dá, né? Não dá pra fazer uma live de choro sem falar de Pixinguinha, né? E tocar Pixinguinha. Vamos. Acho que a gente pediu também, até essa abertura do repertório, pedindo
realmente a bênção dos mestres, né? Que é o Jacó. A gente começou com o Jacó, com o Ernesto Nazaré, e agora vindo o Pixinguinha, assim. Acho que eu sempre peço, assim, nos começos dos nossos shows, a licença pra gente tocar essas músicas deles. Licença. É isso aí. Então vamos tocar aqui os 5 companheiros. Bora. Tá bom? Eu queria dedicar essa música para uma pessoa que adora essa música, que é um artista fantástico, que eu virei grande amigo dele, que é o Elifas Andreato. Ele deve estar assistindo o Elifas ou bem, que é, um cara muito bacana, assim, ele adora essa música. Então vou tocar essa música, vamos tocar pro Elifas. Nossa, grande artista. Um grande artista. Ele pintou capas de discos das mais importantes, das mais lindas que temos. Bora, Pixinguinha, Elifas aí. Vamos nessa? Soltei. 1, 2. 1, 2. Aê, que beleza! Ó, mostramos mais alguns comentários do pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó. A Odete de Caieiras, adoro doce de coco. A Agnes, Maria, incrível essa dupla. Tiganá Macedo, ô, Tiganá, muito bom. Aê, Tiga! Só os parceiros aqui, que legal. Bom, para quem não conhece, tá conhecendo agora o Biro e o Henrique, eu já conheço eles há um bom tempinho, sabe como eles são os caras batalhadores, assim, do choro, né? Dois caras que gostam, não só gostam, como levam essa bandeira, assim, de verdade. É bonito de ver, assim, sabe? Quando as pessoas têm essa paixão pela música e por um gênero, e ainda mais um gênero tão brasileiro. Então, e assim, para chegar nisso não é tão simples, né? A gente sabe que nenhum gênero é simples, né? E o choro, ele tem uma exigência técnica bem alta. E qual que é a melhor forma disso, de você colocar essa dinâmica de aprendizado, se não numa roda, né?
Para quem não conhece isso, essa história, além de tudo, deles tocarem o que eles tocam, eles coordenam aqui, são fundadores de uma das rodas mais importantes de São Paulo hoje em dia, que é a roda do Bar do Bacalhau. Conta um pouquinho pra gente da roda tão tradicional de São Paulo. Tá bom. A gente começou. A gente morava na Pompeia, né? Que é um bairro aqui próximo. E mudamos para o Sumaré. Mas quando a gente mudou, assim, eu fui morar com meu irmão, né? E a gente falou, vamos fazer um barulho naquele bairro lá, que é aqui no Sumaré. E a gente agitou essa roda aí, né? E foi engraçado que começou no dia do meu aniversário, assim, foi a primeira vez que a gente foi falar com a Yolanda, que é a dona do Bar do Bacalhau aqui, né? E ele falou, a gente quer fazer uma roda de choro, aquela, não, vamos ver como é que vai ser isso. Uhum. E aí acabou meio que ficou tem quase 10 anos. Vai fazer quase 10 anos. 9 anos, né? 9 anos. Né? A gente pega pela idade do Henriquinho, né? Da filha da Elisa, que é a filha da Yolanda, né? Que quando ele nasceu, a gente começou a fazer a roda. Então ele deve estar com uns 8, 9 anos, então mais ou menos é isso daí. E a roda agrega gente do mundo todo, pra falar a verdade. Então já veio gente do Chile, veio gente do Japão, veio gente da Itália, vem prestigiar essa roda, assim. Então é um lugar importante para a gente estar desenvolvendo o choro, cultivando o choro, e que é uma coisa tão nossa, né? Tão brasileira. Então é um movimento importante que está acontecendo. Pois é. Essas rodas acontecem todas as segundas-feiras, né? Ali na Avenida Professor Afonso Bovero, esquina com a Pinagés, certo? Sim. 540. 560. E é uma roda, e ela tem essa essência fundamental, que é um lugar de encontros, né? Então eu lembro que já teve gente de Israel quando eu estava aí. É isso, eu sou um frequentador assíduo, né? Vocês sabem disso. E realmente isso é muito importante, porque a gente vê, nesses 9 anos, vocês com certeza já viram pessoas que estavam começando, que hoje sentam na roda e tocam no nível altíssimo. Acho que isso é muito bonito de ver, eu imagino. E a roda tem esse papel, né? Tem, completamente, de inclusão, né? De todos os músicos que estão aprendendo a tocar choro. Onde se aprende a tocar mesmo é nas rodas de choro, né? E só um adendo aí sobre a nossa roda de segunda, porque ela acontece de uma forma bem como é para acontecer a roda de choro, né? Todos os instrumentos são tocados acústicos, né? De forma acústica. E às vezes tem um pessoal que fala um pouco mais alto, mas assim é uma coisa que a gente vai levando, né? Então, esses dias eu estava conversando, o ano passado, retrasado, com o Joel Nascimento, e ele me deu um recorte, assim, de uma revista Manchete antiga, que era uma foto panorâmica da roda do Subaco de Cobra, lá no Rio. E quando eu olhei aquela foto, eu remeti muito fiz essa assimilação muito com a nossa roda aqui de baixo, porque é uma roda que é uma bagunça, assim, ó. É o Zé da Vera tocando aqui com o Abel Ferreira, com todo pessoal mundo bebendo, namorando. Então eu falo assim que às vezes a roda do Bacalhau é lógico, é um lugar de a gente estudar, de tocar o repertório, mas às vezes acaba sendo da gente fazer uma trilha sonora do ambiente, entendeu? Às vezes um copo quebrado ou alguém falando alto faz parte também do universo da boemia, da roda de choro, né? O universo urbano. Né? Sim, e você consegue... Oi, Dani, pode falar. Desculpa, Bira, não. Se você consegue se concentrar no meio desse boteco, do barulho todo, quando começar no teatro, fica mais fácil, né? Pois é. E, Dani, a roda, ela é uma questão também, assim, é uma... Igual qualquer rodas, né? Uma roda de conversa, uma roda de capoeira, ou qualquer tipo de roda, ela tem essa troca de energias, né? Então, você tá circulando energias, né? Então, até falo assim, tipo, pensando numa situação de roda, às vezes as pessoas têm que também saber chegar numa roda, né? Tem que saber chegar numa roda de choro, chegar numa roda de capoeira, uma roda de qualquer coisa que for, você tem que ter um respeito, tem que ter um conhecimento. Então, você pede licença, assim, eu vejo, às vezes, muitas pessoas já chegando
e de qualquer jeito, assim, numa roda, e não é assim que se faz, né? Tem que ter um respeito por qualquer tipo de roda, por essa troca, né? Então, e assim ela vai acolher também. Se você tiver o respeito, vai ser respeitada também. E é assim que é essa troca da roda de choro, que em qualquer situação, fica uma dica também para o pessoal que está começando, tipo, entender essa situação da roda de choro, né? Sim, o funcionamento, a dinâmica, né? Tem os mestres também, né? Tem os caras mais antigos quem tem as rodas, o João Macacão, tá toda segunda-feira com a gente, né? Já vê o Isaías, Israel, que são os grandes nomes do choro, são os mestres. Então a gente tem que, quando tiver uma roda, Stanley Carvalho, Zé Barbeiro, então quando tiver nessa situação, a gente também, tipo, pô, tá tocando os mestres, como é que se comporta, né? Vamos chegar de mansinho, ou às vezes nem chega, né? Fica só olhando mesmo também. Exato. Várias situações. E por falar em João Macacão, ele que já fez aqui uma live já com a gente, foi uma das primeiras lives. Tem uma música que a gente estava conversando que ele gosta muito, né? Que a gente preparou para tocar. Sim, mais uma música do Pixinguinha aqui, que é o Minha Gente. Né? Ah, sim. Antes de vocês começarem, tem o Zamur tá mandando um abraço para vocês. Zamuringas! O Joshua Prado também. Bastante gente. Bom, eu vou colocando os comentários aos pouquinhos, sei que tem muita gente. Vamos de música que é o mais gostoso aqui. Bora de Pixinguinha, mais uma. Então vamos tocar aqui o Minha Gente do Pixinguinha. Cadê o playback? Peraí, só achar aqui. Uma outra coisa também, a gente queria dedicar essa música a todos aqueles que ajudaram a fundar, né, a Roda do Bacalhau, né? Então, a Lemoura, a Marina, Ricardo Cassis, Léo Thompson, né? O Nicola, que tá com a gente também agora, o Andrezinho, o pessoal que segura, o seu João Macacão, né? O pessoal que segura a mesma bronca lá. Porque às vezes a gente não consegue ir, a gente tem criança pequena, então às vezes não dá para ir mesmo, né? Tem outros compromissos e tal. E o pessoal tá toda segunda lá segurando a onda, então vamos dedicar essa música aqui para eles. Bora! Isso aí. Falando demais, chega.
Aê! Até acordou minha filha aqui, meu. Ó, essa música, minha gente, né? Isso aqui é uma aula de composição, né? Nossa. Maravilhoso. Que coisa, a música do Pixinguinha. Bom, eu vou tentar dar uma acelerada pra gente conseguir, tocar tudo e falar tudo, que vocês têm muita coisa pra gente conversar aqui, né, cara? Vocês são... Ele só fala uma A história de pergunta. vocês é muito rica. A luz tá boa aqui? Quer que ligue essa luz aqui? Vocês precisam? Tá ótima. A minha que tá escura aqui, mas eu não sou artista. Tá bom. Bom, uma palavrinha que eu gostaria de dar é que, assim, para qualquer um, a gente estudar, a gente estudar música, a gente, né, todo mundo que estuda, que se aprofunda no estudo, é uma coisa fundamental, é a base para tudo, mas para você se tornar um artista, é uma coisa que eu acho não é simples, não tem prazo, e vocês dois são dois grandes artistas, tanto que quando você se torna um artista, eu sinto que você sente essa necessidade de se expressar, aí seja fazendo show, seja gravando disco, mas como a sua representação do que você está sentindo. Então, aí a gente vai começar a falar de duas coisas muito importantes, que são os trabalhos autorais de cada um, os trabalhos individuais de cada um também, né? Porque vocês são irmãos, tocam juntos, cresceram juntos, se formaram juntos muito na música, mas cada um também seguiu o seu caminho. E por falar nisso, por falar em siga seu caminho, né, Bira? Foi sem querer essa fala. Sem querer essa fala deu certo. Essa foi de chorão. Faltou só a pochete aqui, ó. Então, vou começar falando do Bira, que o Bira tá gravando um disco só com músicas autorais, é isso? Conta pra gente um pouquinho, Bira. Vou pegar uma água aqui. É isso aí, Dani. Tô gravando o meu disco agora. A gente começou o disco no final do ano passado, começou o ano já na pauleira, mas aí teve a pandemia, né? Então tivemos que parar os trabalhos. Mas eu tô no processo de gravação, sim. É um trabalho de choro, né? É o meu primeiro trabalho solo, chamado Bira e Regional. Eu acompanhado pelo Regional de Choro, né? Que é o Paulo Ramos, o Léo Thompson e a Gabriela Silveira. E algumas vezes chama também os Seis Cordas, que é o Ricardo Cassis. Então é o pessoal que tá me acompanhando, tá me ajudando também nas produções. Estamos gravando lá no Estúdio Conexão e gravando um pouco no Estúdio Juá também. Então, é um trabalho que é autoral, né, de choro, chama Festa dos Pássaros. Então, é bem com a linguagem bem flautística e bem chorona mesmo. Então, eu quis remeter essa situação no trabalho de choro, assim. Então, porque eu acho que a flauta lembra um pouco me lembra um pouco os pássaros, né? Ele remete aos pássaros. Então, eu acho que vai ser esse é o nome do disco. São Festa dos Pássaros. Também muito legal. Inspirado no disco do Toninho Horta também. Terra dos Pássaros. Sim. O Toninho Horta é inspiração também, assim. Eu acho que tem inspiração de choro, dos chorões, mas também tem referências de rock and roll, de reggae music, de forró, regueiro. E aí, assim, Contar pro Balão. do rap, de música afro. Também tem um trabalho que eu faço de música afro que chama Treme Terra também, que eu estou participando deles. E é muito legal. De dança afro, muito, muito, muito bom. Ô, Bira, eu vou mostrar um pedacinho aqui, só um trechinho aqui do vídeo de uma música sua já. Aí queria que você tocasse um pedacinho de uma... Pode ser solo pra gente, beleza? Vou colocar aqui, só compartilhar aqui com o pessoal um pedacinho da música aqui. Tá bom. Essa música chama Sai Dessa.
Aê. Bonito, bonito. Essa foi a primeira música de trabalho, chamada Sai Desce. Muito legal, assim, eu fiquei honrado também que o Grandes eu recebi comentários muito bons, assim, de pessoas que eu sempre admirei, né? O Zé Barbeiro comentou da minha música, valeu, Zé, e o Isaías Bueno, Bandolim, comentou também, falou que gostou muito, então eu falei, pô, acho que o caminho é esse aí. Por falar em caminho, você não vai... Toca um pedacinho de uma sua solo aí pra nós? Bom, essa é o próximo vídeo também, que chama Siga Seu Caminho, tá saindo aí pelo o diretor do vídeo, é o Ricardo Zamur também, que é meu amigão, meu irmão, tá me ajudando no vídeo aí também. Então, vambora, então. Um pouquinho. É isso aí. Massa. Fui lembrando aqui também que vai ser ficando. Não, bom pra caramba. Pro pessoal conhecer um pouco. O trabalho dá uma parada, né? Mas a gente vai lembrando. Né? Demais. Tocando. Então, cadê o Henrique? Por aí? Tô aqui. Vai abastecer? O Guaraná. O Guaraná, sim. Guaraná Jesus. Pegar um Guaraná ali também já. E aí? Oi, Henricão. Bom, agora falando um pouco do Bira. Bom, você... Bom, quem te conhece sabe que você está em vários projetos, né? Vários. Você acompanha dezenas de cantores, de artistas famosos, artistas maravilhosos, sempre somando com seu bandolim, com seu cavaquinho. E antes de falar um pouco do seu trabalho, do seu primeiro disco, que eu acho fundamental falar, fala um pouquinho de um dos projetos mais importantes de choro que está acontecendo hoje em São Paulo, que é a Escola do Choro. Ah, verdade. Então, o ano passado, a gente fundou, né, aqui em São Paulo, a Escola de Choro de São Paulo. É uma ideia que a gente vinha matutando há muito tempo já. Eu, o Jean Correia, né, parceiro, o Henrique Menezes da flauta e o Rafael Toledo do pandeiro. A gente vem conversando tal, e a gente falou, pô, vamos dar início a essa história aí. Por que a gente fez isso? Porque a gente que faz show pelo mundo inteiro aí, né? Foi para Roterdã, por exemplo, tem escola de choro lá. Vai em Brasília, tem escola de choro. Você tem diversas escolas de choros de choro no mundo inteiro, né? E em São Paulo, que talvez é a maior capital do Brasil, né? De número de pessoas, não tinha essa história, né? Então a gente juntou e estamos fazendo as coisas acontecerem. As aulas acontecem todas as segundas-feiras, aqui no Parque da Sabesp, aqui atrás, em frente à antiga MTV, né? Um parque que a gente divide lá os alunos de cada instrumento, e as aulas são gratuitas, né? Então elas acontecem todas segundas, e é isso. Quem quiser se interessar, a gente tem todas as redes sociais aí, Instagram, Facebook, com todas as informações de inscrição, processo seletivo, de como é que funciona todo o lance aí, né? Então vamos lá. E agora a gente está com os professores novos, né? Que é o Alexandre Ribeiro, do clarinete, que aliás vai estar amanhã aqui na live, né? Pois é, daqui a pouco falando. A Rô também é aluna da escola lá, aluna de cavaquinho, que a gente... um dos pré-requisitos assim, para a escola, né? Que a gente montou, que a gente observa que o cenário feminino do choro é muito pequeno, né? Então, como projeto de inclusão mesmo, 50%, mais de 50% das nossas vagas são destinadas às mulheres. Então a gente tem bastante mulher tocando, né? Isso é muito importante para que o movimento cresça, né? E vocês também dão...
Pode falar. Não, eu ia falar que vocês priorizam também o pessoal da periferia, né? Também? Isso. Mais que a metade dos nossos alunos são alunos que são fora da região central de São Paulo, né? Então tem gente que pega 3 busão, gente lá de Taboão da Serra, a gente tem aluno de Embu das Artes, tem aluno de Guaianazes, tem aluno de Osasco, né? Que toda segunda-feira vem ali somar com a gente. E é interessante que quando a gente teve a primeira ideia, como é que a gente vai fazer o processo, como é que a gente vai divulgar? Quando a gente começou a divulgar, a gente pensou, sei lá, vai ter uns 10 inscritos, 15 inscritos para cada instrumento, né? E no terceiro dia de inscrição, a gente teve que encerrar, porque a gente bateu 856 inscritos, né? Nos 3 primeiros dias de inscrição. Então, foi uma loucura, assim, para a gente conseguir organizar, né? E a gente, ao mesmo tempo, fica muito feliz, porque a gente vê que o trabalho está sendo reconhecido e que está dando tudo certo, né? Então a gente está com o Alexandre Ribeiro, clarinete, e eu dou aula de cavaquinho lá, na verdade, né? Uhum. O coordenador de curso de cavaquinho, e o Vitor Casagrande está dando aula de bandolim, o Vitinho do Água de Vintém. Que também toca cavaquinho pra caramba, né? Maria, Vitinho é da nova geração, assim. Pô, acabou de fazer um mestrado lá na Suécia, né? Muito legal, assim. É importante a gente ver como existe demanda, né? Quando você oferece uma coisa de qualidade e gratuita, você vê como a cidade acaba sendo carente, né? O Brasil, infelizmente, o Brasil é um país rico com uma população pobre, né? Infelizmente, com uma distância social muito grande. Então, quando você faz esse tipo de projeto, vocês conseguem, né? Vocês que fizeram e encabeçaram, vocês conseguem medir mais ou menos o tamanho da vontade, do anseio das pessoas por conhecimento, sabe? Por uma coisa, mas olha, 850 pessoas é muita gente, sabe? Isso sim, sem uma divulgação massa. 856. 856. Então, você imagina. Terceiro dia. Imagina então se tivesse com uma divulgação realmente em massa, uma divulgação por mídias maiores, sabe? Você imagina como seria, e porque o alcance seria muito maior, a procura seria muito maior. Então é isso. Então, esse é o tipo de projeto que precisava, de fato, de um aporte financeiro. Se tiver patrocinadoras nos assistindo, né? Ficar atento que existe uma demanda importante e a sociedade precisa disso, né? Bom, vamos só para não sair tanto da música, falar então um pouco do seu disco, né, Ricão? Que você lançou, foi em 2018, um disco só com choros do Dominguinhos, o grande mestre do acordeão Dominguinhos. Conta pra gente desse disco. Isso. Então, eu sou uma pessoa muito fissurada por pesquisa, assim, né? E o fato das culturas populares também, que eu sou apaixonado por todas as manifestações populares do mundo, né? Que realmente são populares, né? Uma festa de São João, uma roda de capoeira, uma roda de jongo. Então, eu tenho 34 anos, e eu creio que as pessoas que têm essa idade, até 40 e poucos anos, na sua adolescência, elas viveram um fenômeno que foi o forró universitário, né? Hoje em dia, você sabe muito bem, que é bem relacionado, para quem não sabe, né? O forró universitário foi um movimento que surgiu dos trios antigos de forró com as bandas universitárias, né? Então, o forró universitário, no começo dos anos 2000, né, final da década de 90, era o que bombava. Então, em São Paulo, né, no Brasil inteiro, mais na região sudeste, né, tinha bastante esse movimento forró universitário. Então, minhas baladas aconteceram no forró universitário. Então, todas as coisas, as primeiras experiências ali, foi muito legal, assim, de sair, né, de convivência com outras pessoas. E o que me fascinava também era o som, né? Eu já tocava um pouquinho de cavaquinho, tal, de samba, tal, mas o que me fascinava era o som. E o que me fascinava mais era nos intervalos os DJs tocando os forrós antigos. E nos forrós antigos, para quem não sabe, né, a RCA Victor, que foi uma gravadora que gravou muito Luiz Gonzaga, gravou Ari Lobo, gravou tanta gente massa, que os acompanhadores, né, que tocavam junto com esses trios de forró e cantores de forró, eram os regionais de choro. Então, os regionais de choro, o Regional do Canhoto, por exemplo, ele está presente foi quase 90% da discografia do forró, né? Gravando todo mundo, de Zito Borborema, de todo mundo gravando com o Regional do Canhoto. E o sanfoneiro, na maioria das vezes que tocava a sanfona,
ou era o Orlando Silveira ou era o Dominguinhos. Então eu comecei a ter uma paixão muito grande por a sonoridade, pelo Dominguinhos também. E pesquisando, vai para lá, pesquisa, vai para cá, não sei o que, compra disco ali, vende disco aqui, vai atrás, não sei aonde. Eu consegui levantar quase 40 choros do Dominguinhos, né? E com esse material na mão, eu falei, pô, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu falei, pô, vou tentar fazer um disco. E saiu, junto com os meninos do Regional Imperial, né? O João Camareiro, o Júnior Pito, o Luquinhas Arantes e o Rafael Toledo. A gente juntou, falei com os meninos, falei, pô, vamos fazer um disco com 14 músicas, 14 choros do Dominguinhos, sendo que 2 músicas são inéditas, músicas que não foram gravadas por ele, que eu fui atrás do maestro Adelson Viana, lá de Fortaleza, né, que também teve um contato muito próximo com o Dominguinhos, e o Cacai Nunes, que deve estar assistindo também, não sei se no Instagram, no Facebook, que ele é fundador do site Acervo Origens, que tem bastante coisa de informação de música regional. E eu consegui pegar esses 2 choros inéditos e colocar no disco. Então o disco também tá aí para quem quiser escutar, tá em todas as plataformas digitais, tá no YouTube. O Choro do Sertão, Henrique Araújo e Regional Imperial. Maravilha. Vou colocar um trechinho aqui de um vídeo Caramba, pro falei pessoal pra ver. caramba. Não, mas isso é importante. Conhecimento nunca ocupa Falei espaço. demais. Vou colocar um trechinho aqui pro pessoal escutar. Só depois disso aí. Só um trechinho aqui. Ó, tem um violão aí. Ah, lá no Senhor Brasil. Bora, vai. É Jotinha. Só um trechinho aí. Bom pra caralho, meu. Só um trechinho aí pro pessoal escutar. É isso aí. Bonito demais, Ricão. Bom, só pra... Essa daí é uma das inéditas do Dominguinhos, né? Que Essa demais. daí chama Choro em Fortaleza, né? Que como eu falei do Adelson Viana, o grande maestro Adelson Viana, eu liguei para ele, falei, Adelson, postei alguma coisa inédita do Dominguinhos aí, e o Dominguinhos tinha essa característica de compor na hora, né? Muita coisa na hora, assim. E ele pegou um trecho, assim, do Dominguinhos na casa dele, tocando, assim, na cozinha dele, que ele gravou. Falou, isso aqui parece um pedaço de choro, vê se você consegue desenvolver aí. Aí tinha essa parte A, a parte B, eu só arrumei algumas coisinhas ali e mandamos pau. Que demais. Pô, toca uma assim solo pra gente, pro pessoal ver. Uma coisa do disco, pode ser? Vou tocar uma música. Pode ser, uma música que eu adoro do Dominguinhos, que ele fez homenagem ao Pixinguinha, chama Homenagem a Pixinguinha. Pode ser? Pode, um trechinho claro. aqui, só pra... Bonito demais. Ó, Bonito, né? Essas modulações, né, que tem, assim, sempre é um caminho que lembra demais. um pouco as músicas do Laércio de Freitas. Queria mandar um abraço pro Laércio também. Ô, Ele grande sempre tio. fala que Laércio. ele fala, às vezes a bola está depois da curva, né? É uns caminhos que a gente tem que ficar ligeiro. Não pule etapas. Inusitado, né? É isso aí, Bom, meu mano.
Só para dizer que a minha primeira balada na vida foi o show do Trio Virgulino, no KVA. Eita! Tinha a prova de física no outro dia, não teve prova. Perdi a prova, mas fiquei... Eu lembro dessa sensação, acho que similar, né? De ver o trio assim ao vivo, é uma energia impressionante, né? Nossa, é impressionante, né? Eu lembro dessa sensação também de ver um trio de forró a primeira vez, assim, eu falei, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Vou mandar um abraço também para todos os forrozeiros, né? Mandar um abraço a todos os meus amigos forrozeiros aí. Sim, em especial a duas pessoas que eu acho que são fundamentais para minha formação, que é o Roxinol Paraibano, grande figura, e meus manos do Trio Dona Zefa, que, pô, sempre tô com eles, sempre tô gravando com eles, fazendo show com eles, que quando dá, eu tô sempre com eles. Então, um beijo para meus manos do Dona Zefa. Sim, né? e eu queria também mandar um abraço pro pessoal do Rastapé, que eu trabalhei bastante com eles. O Rastapé era eu assistia a eles, né, quando eu era criança, depois fui tocar com eles. Então foi impressionante. Nossa, foi muito legal. Mandar um abraço para todos eles, o Jorge Filho, todo o pessoal aí, mano. Se a música do Rastapé tivesse cheiro, ia ter cheiro de chiboquinha, né? Cheiro de chiboquinha. O Maria Mole, né? Maria Mole, tradição. Não, eu adoro. Bom, estamos falando de forró. Não dá para falar de forró, acho que talvez não, é impossível falar de forró sem falar de Luiz Gonzaga, né? Ele é o grande mestre, né? Não tenho nem medo de falar uma coisa dessa, porque talvez seja o gênero que seja mais fácil de você identificar o principal norte do negócio, né? Nordeste, né? Sim, ele realmente é um cara. E, como estão falando de choro, falamos de forró e estamos aqui no Clube do Choro, o Gonzaga também tem uma história muito, muito forte com o choro no começo da formação dele, quando chegou no Rio de Janeiro, quando saiu do Exu, foi para Fortaleza, pro Exército, desceu aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? E queria ouvir uma música do Gonzagão que vocês tocam, né, música de roda, um choro. Vamos tocar uma música aqui do Gonzaga, que o Jacó do Mandolim gravou também, que tá nesses playbacks, que é o Araponga. Maravilha, então vamos. Araponga, que é uma ave. A ave Araponga. Deixa eu subir aqui o playback. Chora não, filho. Vamos nessa. 2, 1, 2. Aê! Viva, salve! Salve, mestre Lua Gonzaga! Pô,
Gente, tem muita gente comentando aqui, realmente, a Luma Encarnação, Lio Ferreira, Lu! Ah, Luma, flautista, mano. a Dalva Garcia, Bira, nem o celular me obedece. Tá mandando aqui, ó. Aí, ó, a Dalva Garcia aqui, salve Henrique e Bira, CD a Nara, não entendi o que ela quis dizer aqui. Cadê a Nara? Ah, E a Tereza tá em casa. Tá dormindo. as Ela filhinhas, acordou e as herdeiras da musicalidade. Tá lá, graças a Deus. Axé. Beijinho pra Nara, pra Juju, os amores. Sim, sim. E pra Rebeca, meu amor. Tá aqui ajudando na produção também. Muito obrigado. Ô, gente, deixa eu... Pode falar. Por favor. Meu pai me ligou hoje de manhã. Meu pai, quando tem essas lives, ele fica tudo preocupado. Ele fica, não, vocês têm que falar disso aqui, tem que melhorar isso aqui. E ele falou uma coisa, falou, vocês têm que mostrar uma foto de um conjunto que a gente tinha antigamente. Então, eu vou mostrar uma foto que meu pai, ele um dos caras mais coração que tem em questão de família, assim, ele sempre gostou de estar muito junto em família. E ele, olha essa ideia aqui, olha que ideia genial. Meu pai, quando a gente começou a tocar, ele deu a ideia de um conjunto só com os familiares. Então era eu, meu irmão, o meu pai, o meu primo, que tá lá na Espanha, o meu outro primo, que tá em Osasco. Tem uma foto aqui, posso mostrar? Meu tio. Então é o conjunto instrumental Prelúdio, chamava. Deixa eu tirá-lo um pouco da luz. É só descer aqui. Deixa eu ver. Tem que subir um pouco, Bira. Esquerda. Aí. Tá melhorando, né? Só tirar essa luz aqui. Então, a turma toda aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Dá pra ver? Mais ou menos. Não. Cola mais aqui a câmera aí. Deixa eu te mostrar. Ajuda aí, velho. Tá com um pequeno reflexo aqui. Agora tá bom. Deixa eu ver, ó. Deixa eu apontar aqui, ó. Da esquerda pra direita, meu tio Nenê. Tio Nenê no 7 cordas. A minha prima Bruna. Chorona também. Chorista. Violão 6 cordas. O meu primo Alan. Rubens Alan. Ó, tocando bandolim. Meu irmão tocando bandolim. Aí eu tocando gaita. E o meu primo Rafael tocando pandeiro. E meu pai tocando cavaquinho. É isso aí. Esse era o grupo instrumental Prelúdio. Então, se eu não falasse, meu pai ia bater na gente, né? Tô brincando. Não, nunca bateu. Beleza. Tem que obedecer, então, né? Aí, obedeceu o pai. Aliás, olha que coisa boa. Nesse período de quarentena, gente, as alternativas estão sendo bem inusitadas, né? Meu pai, genial, ele ficou, sei lá, tem uns 20 anos que ele não toca cavaquinho. Então, com toda essa loucura, assim, ele falou, pô, compra um cavaquinho pra mim. E mais uma vez ele ficou ligando, não, você, meu cavaquinho já tá aí? Então, seu cavaquinho chegou, viu, pai? Eu comprei seu cavaquinho, então tá aqui em casa. Preciso só trocar as cordas dele e depois eu te entrego aí, tá bom? Ô, Bira, você falou uma coisa, você falou da gaita. Aham. E foi seu primeiro instrumento, né? Foi sim. Não, o meu primeiro instrumento foi o violão. Não, Aí, tipo assim, perdão. Profissionalmente foi a gaita. Então, eu lembro de quando te conheci, você tocando gaita. E o Henrique, bom, tá tocando bandolim aqui, mas é um grande cavaquinista. Pois então, queria pedir para vocês fazerem um número aqui, tocando, mostrando essa versatilidade que vocês têm aí, esses dois. Vamos, tocar. Vamos, sim. Combinou aqui. Combinou, né? Faz coisa que a gente não combinou. Nossa, vamos tocar uma aí, pô. Nossa, deixa eu procurar a gaita. Vou fingir, vou pegar vocês de surpresa. Faz uma aí. Quem sabe faz ao vivo. A gente tocou só uma música pauleira, né? Eu tocar uma romântica aqui, né? Que é do Cachimbinha. A gente separou uma, que é o Cachimbinha, né? Ternura.
bonito. Aí, muito sentimento essa música, hein? Que coisa bonita. É. Bom, Grande cachimbinho! mestre Cachimbinho. Cachimbinho, maravilhoso. Bom, gente, Nossa. vamos dar uma corridinha aqui, Vamos falar porque... O tempo tá acabando, 6 horas, 6 e 2. Não, podemos dar uma estendidinha aí, mas só pra gente poder tocar mais música que tá combinado aqui, Uhum. vamos emendar já Bola Preta, o que vocês acham? Bora tocar? Vamos. Vamos tocar o Vamos animar. Bola Animar. Preta, uma música que o Jacó do Bandolim fez pro Cordão do Bola Preta, lá do Rio de Janeiro, né? O cordão mais antigo do Rio de Janeiro, né? Aliás, eu passei esses dias lá, a gente foi fazer um show no Rio, antes da pandemia, no carnaval, com o Cordão, né, o Isaías, e eu tava com o Gian e com o Rafa, e a gente passou em frente o Bola Preta, e ia ter show do... Que era, cara? Não sei se era do Neguinho da Beija-Flor, cara. Pô, eu fiquei imaginando, pô, ia ser legal, né? Ver o Neguinho da Beija-Flor no Bola Preta. Vamos lá, chega. Dá aquela afinadinha, né? Aê, Lucinha! Beijão pra Lucinha. você. Lulu, bora. Pera, eu vou voltar aqui, pera. Valeu. Eita, erramos o playback aqui. Bola Preta. Fui. Vai lá. Bola Preta, Jacó.
Temos aqui saudações de Barcelona, Rubens Cunca. É. O Conca, pode crer. Quem que é o Conca? Será que é o amigo do meu primo lá de... Ah, não, ele tá em Madrid. Pessoal Barcelona. Ah, pô, deve ser amigo do Jura. Jurandir Santana. Pô, beijo pro Jura, o pessoal todo lá, pô. A Célia tá dizendo: espero ver o paizão tocando cavaquinho na próxima live. Recordar é viver. Célia Moraes Leite. Aí a gente vai fazer, com certeza. A Elisa: meninos, vocês são brilhantes demais. Abraços meu, da Bela e da Helena. Agradecendo. Tia Elisa! Heleninha, tudo bem? Barretão, ó, minha família é de metade de Minas, Uberaba, Lucimeire, a Luciene, todos os meninos aí, a Lucinha, né, que falou já, e o pessoal de Barretos também, é essa mistura aí que fez essa. Que legal, gente. Bom, agradecer de novo todo mundo que está aqui assistindo as lives, se puderem, compartilhe esse link aí para essa live rodar. Fiquem atentos aqui à página do clube, vamos ter lives todos os fins de semana daqui. Espero que essa pandemia acabe logo, mas enquanto tiver, a gente vai fazer as rodas de choro, a gente vai transmitir a música e a arte para vocês de forma virtual. Estamos todos aprendendo, né, a lidar com esse momento. Então vamos compartilhar, que é a melhor forma nesse momento de levar o choro aí para muitas pessoas. E por falar em pandemia, só para a gente... vamos encerrar esse assunto já para fazer a saideira aqui, mas eu queria perguntar aqui como é que vocês estão lidando com esse momento, como é que vocês acham que vão ser os desdobramentos disso para o choro? Conta um pouquinho o que vocês acham que vai ser. É um momento complicado. É complicado, mas não tem outra saída, né? A não ser a paciência e a sabedoria, né? E nós, como artistas, né, como músicos, eu acho que a gente consegue sair um pouquinho mais na frente porque a gente tem essa ferramenta como forma de expressão, como válvula de escape também, às vezes, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma forma de contribuição para que as pessoas também ficam em paz, né? Ficam conscientes do que isso é uma pandemia, uma loucura, mas isso vai passar. Se todo mundo realmente cumprir as regras aí da quarentena, né? Da Organização Nacional de Saúde, né? Mundial de Saúde, a gente vai conseguir sair dessa, né? Então, o que eu tenho feito assim estudado bastante, ter ficado muito com a minha filha, né? Isso é importante, com a Ju também em casa, a gente tem aprendido muito umas coisas, né? E o que tá salvando muito assim também é esse bichinho aqui, ó. Ou tocando com o Jacó tem me salvado muito, porque tem todos os playbacks aqui, eu toco todos os choros desses 2 discos, então para mim ficar tocando, tentando improvisar essas coisas. E tem umas outras séries de playbacks para o pessoal do choro. Esse ano de 2020, só para complementar o negócio da pandemia, 2020 a gente foi convidado a participar de um festival nos Estados Unidos. E aí eu, a Roberta, o Jean, o Peron, um pessoal aí. A gente como eu, a Roberta e o Jean era o grupo de base, né? A gente gravou uma série de playbacks que está disponível aí no YouTube. Então quem quiser acessar para tocar em cima, a gente nem sabia que ia ter uma repercussão grande assim. Então tá o pessoal do mundo inteiro tocando em cima dos playbacks que a gente gravou. Eu esqueci o nome do festival lá, mas depois quem quiser saber mais é só entrar em contato comigo no Instagram ou no Facebook. E é isso aí, a pandemia vai passar e vamos fazer música enquanto isso. Falei demais de novo. Então, vou tocar mais. Desculpa, Birá. Eu vou fazer isso breve assim. Minha filhinha tem 1 ano, né, a Nara, né? Então a gente está dividindo muitas coisas aqui em casa, né? Eu e a Rebeca, né? Para cuidar da Nara, então tendo esse aprendizado. Então o que eu falo assim, eu uso esse tempo para isso, para cuidar da minha família também, né? E cuidar da minha música também, né? Que é um estudo diário, né? Mas tem horas que a correria a gente tem que dar um jeito, para estar perto dela, né? Porque somente tocando choros, tem que estar com a técnica em dia, tem que estar com o repertório em dia, e nem sempre você consegue cumprir isso, né? Então, a minha quarentena está sendo essa, e uma coisa muito importante também, é o momento de reflexão, né? Eu acho que é o momento uma reflexão interna,
a gente aproveitar essa quarentena para a gente refletir internamente dos nossos defeitos, do que a gente pode melhorar, que eu vejo que a humanidade, a partir daqui, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, e eu tenho que seja diferente também. Então, eu estou refletindo para que fazer a diferença lá na frente, né? Então, vamos cuidando dessa base para na hora que passar tudo isso, a gente tá forte e diferente mesmo. Pois é. Umas coisas também, Dani, que é interessante falar, é que esse distanciamento físico não impede do nosso distanciamento emocional e psicológico, né? Então, acho que a internet, ela tá aí para resolver muita coisa também, né? Por exemplo, hoje, a gente fazendo aqui a live do Clube do Choro, é um fato inédito, né? Tipo, talvez se não tivesse essa pandemia, a gente nem estaria fazendo isso, né? Então, aproveitar as coisas benéficas que a internet tem, né? Organizar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu só tinha o canal do Instagram, né? Tinha alguns seguidores. E eu não tinha um canal do YouTube. Eu coloquei, caramba, não tem um canal do YouTube. Todo mundo perguntando como é que faz. Então, eu consegui organizar minhas coisas. Estou conseguindo organizar. Eu reativei meu Facebook, né? Que depois de tantas loucuras que aconteceu aí nos períodos zoados aí, tive que desativar. Mas a gente está aprendendo, né, a lidar com essa modernidade, né? Hoje eu abri o Instagram, por exemplo, o Nailô Proveta, o grande maestro Nailô Proveta com o Instagram. Eu fiquei muito feliz, porque eu vou ter um contato mais próximo com o Proveta, né? Que ele só tinha esse contato de WhatsApp, né? Essas lives, as lives tanto pessoal, não só do Choro, né? A live do Toninho Horta, muito legal, live do Alceu Valença, do Emicida, né? Que foi uma live maravilhosa, a live do Zeca. Então, dos profissionais de saúde também, tudo tá acontecendo, tá chegando mais próximo da gente, né? Então tem suas vantagens, acho que o resumo é esse também tem, né? Mas é um período difícil, mas vamos vencer. Eu queria fazer só um pedido também, meus amigos lá do Serasa, do SPC, para dar uma acalmada aí, pô. Vocês estão mandando cartinha aí, quarentena, irmão. Ó, dá uma risada aí para nós, pô. Tá bom? Eu vou pagar vocês. Eu sei que eu tô devendo lá. Gente, vamos fazer... Bom, eu acho que a gente tem que tocar todas que a gente planejou, então vamos já de Santa Morena, fazer a penúltima música, depois a gente faz os agradecimentos, porque já estouramos bastante o tempo. Mas vamos lá de uma valsa rápida. Vou subir o andamento aqui. Vai. Subir o andamento para terminar mais rápido. Beleza. Santa Morena. 1, 2, 3.
Aê. Só tá morando aqui Aê. na porta ali. 1, 2. Epa, dois, calma aí. Lá vem brasa. Bom, essa contagem aí não... Bom, gente, passamos bastante da hora, mas eu acho que foi uma tarde muito, muito gostosa. Queria agradecer vocês dois, em primeiro lugar, a disponibilidade. Foi uma tarde deliciosa. Tenho certeza que o número de comentários aqui é gigante, não para de chegar. Colocar alguns aqui só para mostrar. Aqui, ó, mais um do Tiganados. Gostei dos quadros na parede. Lembram os traços dos quadros do Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, um grande compositor brasileiro, que também era pintor, parceiro do Noel Rosa, né? Colocar mais alguns aqui. Grande músico também, tocou com o Pichinho. Então. Só falar, esses quadros. Esses quadros eles são lá da Nigéria, né? Da Nigéria, do pessoal do. É o pintor do palácio. É o pintor do palácio que fez esses quadros para minha esposa. Então, a gente tá. É um grande presente, assim. Tem que estar sempre aí enfatizando e as nossas raízes negras, né? Assim como o choro é também, né? Demais, gente. Bom, a gente vai encerrar com música, que é o jeito certo de se encerrar uma live como essa. Todo mundo que está assistindo, gostaria de convidar vocês amanhã. Tem mais uma live com a Roberta Valente e o Alexandre Ribeiro, dois grandes músicos aqui de São Paulo também. Olê! Beijão para vocês, eu amo vocês. Então amanhã, no mesmo horário, às 17. Olha o comentário do Uhum. Falei em cima. Pode falar, Rico. Ai, cara. Não, tem o comentário do Ailton aqui, ó. Grande Ailton. Ailton Reiner. Soteropolitano, lá da Bahia, que tá, né, que toca bandolim, a roda lá do Isaías. Ailton, toca muito. Ailton. Maravilhoso, Ailton. É nóis. Então, gente, bom, é isso. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Acompanhem aqui a página do clube, compartilhem. Agradecer o pessoal da Secretaria de Cultura, novamente, Secretaria Municipal de Cultura. Obrigado por dar esse aporte, ajudar o clube a poder propiciar isso para toda a população que tem acesso. Então, vamos compartilhar para mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. A Natália e todo o pessoal do Teatro Arthur Azevedo, muitos parceiros também, grandes parceiros nossos, sempre ajudam a gente demais. Sem eles, nada disso seria possível. Ao Ives Finzeto e a Iraê Garcia, também parceiros aqui da direção. Todos os músicos do Clube do Choro estão assistindo, os que já fizeram lives, que vão fazer. Esperamos voltar ao vivo com as nossas rodas e shows, se Deus quiser, em breve. Tá bom? Agradecer de novo, então, você, Bira e Henrique. Brigadaço demais. Foi demais, foi lindo. Vamos encerrar com música, que é o melhor jeito. Nelson Alves. Quer fazer o agradecimento final? Quer fazer o agradecimento final? Agradecer rapidinho, assim, né? O pessoal, primeiramente, aos mestres, né, do choro que tanto lutaram para a gente chegar até aqui, né? Uma história antiga, muito antiga, de luta, de resistência. Então, o choro tá vivo hoje, né? Então, agradecer a todos esses mestres e as mestras, né? Então, que lutaram tanto para que o choro exista e a gente está tentando continuar essa bandeira. O Clube do Choro, vocês, né? O Dani, muito obrigado, Dani, pela maravilhosa entrevista, pelo convite, viu? Iraê, o Ives, meu pai, minha mãe, minha família toda, a família Araújo, família Nascimento, amo vocês. Rebeca, que está aqui ajudando a gente, a Nara, a Júlia, a TT, né, que é na nossa família, né, aqui também. Aos nossos amigos que também sempre acompanham a gente, sempre nos incentivam. A gente não estaria aqui hoje se não fosse também incentivo dos amigos também, sabe? Tipo, os caras, eles admiram, eles vão no show, pessoal, os amigos e amigas.
Então eles participam de tudo isso. Então eu acho que eu quero agradecer muito a eles assim também por estar junto com a gente também nessas. O pessoal do Bar do Bacalhau, que é onde a gente faz a roda de choro, Yolanda, Elisa, Lia, beijão para vocês. Secretaria de Cultura por investir aqui no Clube do Choro e o Teatro Arthur de Azevedo. Acho que esses são os agradecimentos. Que tá de acordo? Isso aí, com certeza. Só isso aí. Só a última coisa, Dani, também agradecer a todos. A gente, só para explicar a situação que a gente está aqui, né? Eu e meu irmão, nós somos vizinhos de porta, viu, gente? Sim. A gente não saiu de casa, pegamos o busão, não temos contato com nada. Quarentena firme. Quarentena, porque meu irmão mora aqui do lado de cá e eu moro do lado de lá. Então a gente tem a nossa distância é apenas um corredor. Então a gente estabeleceu que a gente vai ficar junto nessa quarentena, né? Então só para o pessoal saber que eu tenho visto muita live, muitos amigos aí, rapaziada fazendo live aglomerando, arrastando geral. Gente, consciência no bagulho, pô. Consciência, mano. Vai ficar em casa, cara. Pô, fica tranquilo, mano. Faz live igual, pô, bater palma aí pra... Eu sempre falo que não tem nada a ver com choro, mas, pô, a live, por exemplo, da Ivete Sangalo, que foi, mano, foi foda demais, foi demais. Aquilo lá, né? Ela com playback, cantando em casa, mano. É isso aí, mano. Você quer... Existem outras formas da gente levar... Alceu Valença também. Do Alceu, né? Casa, máximo lá. 2, 3 pessoas. Tô vendo live aí, pô, a galera fazendo live com 20 negros, pô, cantando pra caramba, abraçando, tomando cachaça e abraçando. Calma, gente, calma lá, pô. Vamos suave. Pois é. As do clube, as lives do clube, a gente tá priorizando sempre as pessoas que moram juntas, ou no caso de vocês que são vizinhos, né? E aí, tipo, é o que a gente tá fazendo nossa parte também, colaborando para levar música sem causar nenhum tipo de aglomeração ou movimento desnecessário na cidade. Muito bom, Dani. Isso mesmo. Boa tarde, gente. Obrigado a todos. Vamos encerrar com Nelson Alves, Serpentina. Nelson Alves, é isso aí. Obrigado, Dani. Tem as redes sociais, todas as redes sociais estão rolando. O Instagram, como é que tá o seu Instagram? Tá o Biratã Nascimento e tem a página do Facebook, Instagram. Tá lá. Tamo lá. O Biri Regional tá chegando lá aí também. Só procurar, a gente tá em todos os lugares. Até no Serasa a gente tá, viu, gente? Tá lá direto. Vamos lá. Tchau pra vocês. Vou voltar aqui.